O padre Giovanni decidiu enfrentar com coragem e abertura os problemas mais prementes que a Igreja Católica enfrenta hoje, incluindo a apostasia, isto é, o abandono da fé. Dotado de um profundo conhecimento da Bíblia e de uma dedicação inabalável ao Evangelho, aborda temas delicados como a interpretação dos textos sagrados nos tempos modernos, a importância da adesão aos princípios fundamentais da fé cristã e o papel da Igreja, satisfazendo as necessidades espirituais e morais dos seus fiéis. Ouça com atenção. A apostasia entrou na Igreja Católica. O Papa Francisco, suposta representação de Cristo na Terra, afastou-se da crença no que a Bíblia ensina e rumo ao que o mundo considera aceitável, negando a importância dos 10 mandamentos, abençoando casamentos entre pessoas do mesmo sexo e nomeando um direito cardeal abaixo dele que tem um passado chocante. O pior é que parece que a situação vai piorar. Gálatas 1h08 nos diz que se alguém, mesmo um anjo do céu, pregar qualquer outro evangelho além do verdadeiro evangelho da Bíblia, essa pessoa deve ser amaldiçoada. Esta é verdadeiramente a definição de apostasia, em afastar-se de uma fé anterior. Antes de avaliar esta apostasia deste estranho cardeal, devo apontar um grave erro cometido no seio da Igreja Católica. Enquanto pesquisava informações para este vídeo, estava lendo um artigo e isso é algo que é frequentemente dito entre os católicos quando se referem ao Papa Francisco como Santo Padre com letras maiúsculas. Esta citação de alguém dentro da Igreja diz que é simplesmente errado e prejudicial para a Igreja ver qualquer declaração do Santo Padre como uma expressão do ensinamento papal. Existem pelo menos 25 versículos no Novo Testamento que se referem ao Pai Celestial em letras maiúsculas, que é apenas Deus, mas quero destacar o mais óbvio e importante, e a ninguém na terra chameis de Pai, pois seu Pai é o Pai Celestial. O primeiro caso de apostasia que veremos ocorreu em 2021, quando o Papa Francisco fez referência aos 10 mandamentos e disse que não eram realmente importantes para ele. Os 10 mandamentos são a base da religião cristã. Vida, fé, afastar-se dela é uma apostasia. Papa Francisco sobre os 10 mandamentos, e eu os cumpro, mas não absolutamente. Quando questionado se negligenciava os 10 mandamentos, respondeu, e não, eu os guardo, mas não como absolutos, porque sei que quem me justifica é Jesus Cristo. A fé cristã, que é inteiramente baseada na Bíblia, contém 2 versículos do Novo Testamento que se referem à aliança sob a qual vivemos em relação ao cumprimento dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7h19 diz, na circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, mas o importante é guardar os mandamentos de Deus. É pelo amor de Deus que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se os 10 mandamentos não são absolutos, então o que são? Bem, aparentemente nenhuma das leis ou mandamentos mencionados na Bíblia ou mesmo no Novo Testamento, porque o que temos visto recentemente é o Papa Francisco endossando a bênção de casais do mesmo sexo, se os rituais não se assemelharem ao casamento. Obviamente a parte que diz se os rituais não parecem um casamento é apenas uma desculpa para usar quando surgem conflitos, quando as pessoas não gostam do que veem, quando representará e provavelmente parecerá um casamento. Obviamente, este é simplesmente um movimento para longe da fé, para longe da Bíblia, e em direção ao que o mundo quer que seja aceitável. Deus nos deu uma advertência clara a esse respeito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. O fruto do Papa Francisco e das pessoas que ele colocou no poder, que veremos a seguir, vai deixar vocês completamente sem palavras, mas podemos ver que frutos já começou a dar. No Natal passado, o que vimos numa igreja católica numa cidade no sul da Itália? Infelizmente, vimos um presépio com 2 mães em vez de Maria e José. Você acha que deu 1 centímetro, mas na verdade deu 100. E isto continuará a acontecer à medida que a igreja se conformar cada vez mais com o mundo, até que eventualmente deixe de ter qualquer representação visual do que a Bíblia nos diz. Este caminho para a apostasia foi traçado pelo Papa Francisco, que promoveu pessoas extremamente questionáveis nas suas ações a altos cargos de poder dentro da Igreja Católica. Vítor Emanuel Fernandes é cardeal em Roma, colaborador próximo do Papa Francisco e ocupa um nível de liderança logo abaixo do Papa. O cardeal Fernandes foi nomeado prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé em julho de 2023. Vejamos alguns dos livros que escreveu. Desculpe, isso pode ser nojento, mas tem que ser dito. Em 1998, escreveu um livro intitulado Paixões Místicas, Espiritualidade e Sensualidade.
Não vamos esquecer que isso foi escrito por alguém que supostamente é solteiro, então por que essa é uma pergunta que preocupa você? No livro, há um capítulo detalhando as diferenças entre os orgasmos masculino e feminino e como o amor de Deus pode ser encontrado em ambos, enquanto há outro capítulo intitulado Deus no orgasmo do casal. Uma citação do livro em relação a esses temas, sem entrar em muitos detalhes, diz após mencionar o ato que também pode ser um ato sublime de adoração a Deus. Em 1995, ele escreveu outro livro, Yell Me With Your Mouth, in the Art of Kissing. Atualmente ele diz que não teria escrito pelo menos o primeiro livro e está se distanciando um pouco de ambos, mas provavelmente porque nos anos 90 não imaginava um futuro em que as pessoas tivessem a possibilidade de fazer vídeos e comentários em seus livros e que ele não seria controlado apenas pelos acontecimentos atuais. A apostasia dentro de qualquer credo de pessoas que seguem o Evangelho e acreditam na verdade de Jesus Cristo é uma coisa terrível e de facto existem profecias de que eventualmente aconteceria no futuro com algum papa malvado. A Igreja Católica, que durante muito tempo na história foi o maior grupo de pessoas que acreditou e seguiu o Evangelho de Jesus Cristo, embora alguns ensinamentos antibíblicos continuassem a se espalhar, ao longo do tempo, algumas profecias de um futuro papa corrupto emergiram daqueles que eles anunciado. Professar a fé católica. A profecia de São Malaquias sobre os papas revelou que haveria um último papa negro, Petrus Romanus. Há rumores de que o terceiro segredo não revelado de Fátima contém, na verdade, uma profecia sobre um futuro papa maligno. Embora a menção a seguir não seja uma profecia, Malachi Martin, um padre jesuíta e exorcista treinado que trabalhou no Vaticano, afirmou que havia um grupo de indivíduos de alto escalão que se entregaram a Satanás. Em 29 de junho de 1972, o Papa Paulo VI chegou a afirmar que a fumaça de Satanás havia entrado na Igreja. 2 Tessalonicenses 2:03 profetiza que haverá um afastamento da fé nos últimos dias e com aproximadamente 1,2 mil milhões de católicos romanos no mundo, esta apostasia irá, esperançosamente, desviar muitas pessoas para a incredulidade ou para outra religião. Mas isso é o que está profetizado. Ninguém de forma alguma vos engane, porque esse dia não chegará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se olharmos para a definição de apostasia, vemos que é exatamente isso que acontece dentro da Igreja Católica, o abandono ou a renúncia a uma crença religiosa ou política. A Igreja Católica decidiu parar de ensinar a Bíblia na sua totalidade, conformando-se cada vez mais ao mundo, com práticas constantes de fazer exatamente o oposto do que a Bíblia diz, ao mesmo tempo que se apoia mais nas tradições dos homens. Suas ações fazem com que os homens busquem o perdão dos seus pecados e acreditem que Jesus não é suficiente para a salvação e que quando morrerem terão que servir no purgatório. Infelizmente, a apostasia penetrou na Igreja Católica e no Papa Francisco, e muitos sob a sua liderança estão alegremente a liderar o caminho. Chegou a hora de estar nas igrejas que acreditam em toda a Bíblia, proclamando que a Bíblia é perfeita, que Jesus Cristo é suficiente e que a única maneira de chegar ao céu e ter um relacionamento correto com Deus é somente por meio de Jesus. Espero e rezo para que você esteja bem. Obrigado pela audiência e que Deus o abençoe.